Na dedução do cálculo do potencial de uma carga pontiforme a uma distância r, muitos livros fazem uma passagem que eu acho que não fica muito clara. Vamos tentar esclarecer esse mistério. Então aqui está o desenho. Então seja uma carga, vamos considerar positiva, tá? E ela produz o seu campo elétrico radial para fora, como qualquer carga, inclusive nessa direção aqui que nós vamos analisar melhor. Bom, ele quer saber qual que é o potencial elétrico devido a essa carga pontiforme gerada aqui nesse ponto P, localizado a uma distância R do centro. Bom, então o que ele tem que fazer é aquele óbvio. O potencial é dado por menos a integral de uma posição de referência, geralmente o infinito, porque é lá no infinito que o potencial vai ser definido como zero, até uma posição final, que vai ser esse ponto P, localizado a uma distância R da carga. Então a integral de infinito até o R de E escalar ds, alguns livros falam em dl, a letra não interessa, mas é o elemento de deslocamento. Então isso aqui nada mais é do que menos o trabalho da força elétrica por unidade de carga. Bom, vamos lá. Como é que é essa mágica de passar de EDS para EDR'? E o que é EDR' e o que é EDS? Então vamos definir o que é cada um deles. O DS acho que é o mais fácil. O elemento DS ou DL, em alguns livros, simplesmente é um elemento de deslocamento. Se a carga vem do infinito para a posição final, que é aqui perto, então ela se desloca aqui do infinito para essa posição. Então o DL ou DS está aqui desenhadinho. Ó. É um elemento diferencial de deslocamento que aponta do infinito para a carga. Ele está aqui desenhado. A questão maior é o que é o DR, no caso aqui DR'. Por que DR'? Bom, se a figura tivesse escrito aqui como um R maiúsculo, considerando que esse ponto P é fixo, esse R' poderia ser chamado de R simplesmente, como variável. Mas o desenho está dizendo aqui que essa distância é R'zinho. Então nós precisamos de um outro nome, R'. Tá, o R'zinho é fixo, é a distância do ponto P até a carga. E o R' é a distância dessa carga que está chegando do infinito em relação a essa. Então esse R' aqui é uma variável, por isso que ele vai entrar como variável de integração, enquanto que o R sem a linha é uma distância fixa. Então vamos lá. Para onde aponta o DR'? Por que ele aponta nesse sentido? Pelo óbvio, se você fala que aqui longe é infinito, é porque está me dizendo que aqui perto da carga é o zero. Então se aqui é o zero, se aqui é o perto, se aqui é o início da contagem de espaço, e lá longe fica o infinito, então quer dizer que você está apontando dessa carga para essa direção. Então é óbvio que o DR', que é o vetor, o versor aqui no caso, o elemento diferencial de deslocamento, que aponta para onde está a carga, ele tem como referência inicial a carga central. Então ele aponta, se aqui é a minha carga referência, a carga central, e lá fica o infinito, então ele tem que apontar para lá, porque aqui é o zero. E lá longe é o infinito. Então, por essa definição, o espaço começa aqui e termina lá no infinito. Então, é óbvio que o vetor, o elemento dr, aponta para lá. Então, o dr' me diz, é o elemento diferencial de posição que aponta para onde está a carga a partir da referência zero, da origem do espaço. Tá bom? Enquanto que o dl ou ds é o elemento que caracteriza o deslocamento da carga. Ela veio lá do infinito para cá. Por isso que, então vamos ver o seguinte, olha, a integral é E escalar elemento de deslocamento, dl ou ds. Então vamos lá, o E, carga positiva, essa que gera aqui, ó, independente dessa carga, então, devido a essa positiva, o campo aponta neste sentido, contrário ao deslocamento ds. Então, E escalar ds
nada mais é do que módulo de E, módulo de ds, vezes cosseno de π, que é menos 1. Bom, mas qual a relação entre ds e dr? Porque se eu colocar simplesmente aqui o menos 1, esse sinal desapareceria. Bom, ele desaparece se você escrever aqui como ds, mas não está escrito dr, está escrito dr'. Então, qual a relação ds, dr'? Vamos lá. Vamos lá. Quanto mais você se aproxima, quanto mais essa carga Q0 de prova se aproxima da carga central, esse ds avança nesse sentido, em contrário ao dr'. Então a gente diz que o deslocamento ds é igual a menos o deslocamento dr', ou seja, conforme o ds', aumenta para esse sentido, para aproximar da carga central, esse dr' aponta no sentido oposto. Então, um aumento em ds significa diminuir a posição, se aproximar da carga central. Okay? Por isso que ds é igual a menos dr'. E aí, então, o ds vira dr' e esse menos reaparece. Então, isso aqui tem algumas contas escondidas. Primeiro é abrir esse produto escalar aqui, que vai surgir o menos 1, de fato, porém esse menos 1 ds, esse menos ds, é justamente igual ao dr'. Tá? Lembrando que o dr' aponta nesse sentido porque você definiu que aqui é a origem, aqui está a carga que gera o campo e lá longe é o infinito. Então ele aponta daqui para lá. Enquanto que o deslocamento é de lá para cá. Então eles são antiparalelos. Por isso que a gente diz que o ds é igual a menos dr', que explica por que apareceu um dr' aqui e também apareceu esse sinal de menos. Tá bem? Então, olha lá, aqui ó, EDS é igual a E vezes módulo de ds, tá? Aqui onde está escrito menos dr', podemos entender ainda como módulo de ds vezes cosseno de 180, o ângulo entre E e ds, mais módulo de ds é igual a menos dr'. Então, daí que o E escalar ds se torna, não magicamente, igual a EDR.